Oi pessoal, sou Juliana do blog Deitando Lápis e hoje a gente vai falar sobre perfeccionismo. Nesse canal eu falo muito sobre organização e sobre planejamento, porque são dois assuntos que eu gosto muito, mas eu não nasci uma pessoa organizada, pelo contrário. Quando eu era adolescente, pré-adolescente, o meu irmão de acho que 5 anos na época, ele era muito mais organizado do que eu. O quarto dele, os carrinhos, os brinquedos eram todos alinhadinhos, arrumadinhos, e o meu já não era um pouquinho zoneado. Mas o tempo foi passando, eu fui vendo como que eu gostava que as coisas ficassem no meu quarto, qual que era a disposição dos itens que me interessavam. Por mais que minha mãe não achasse que estava tudo sendo organizado ou no seu devido lugar, ela respeitou e deixou eu organizar da minha forma, com um pouco de insistência, e eu passei a organizar o meu guarda-roupa do jeito que eu achava que devia, meus brinquedos, e aos poucos eu fui assistindo vídeos no YouTube. Antigamente, na televisão, assistia vários programas na televisão, lia revista, consumo. E agora no YouTube, que fala sobre organização, sobre planejamento, e isso tem feito eu aprimorar as minhas técnicas e cada vez gostar mais desse assunto. Então hoje eu posso dizer que eu aprendi a me tornar uma pessoa organizada e eu uso ferramentas que se adaptam, se adequam às minhas necessidades. Então eu preciso ter trocentas agendas, nem que seja para anotações, para coisas que eu preciso tirar da minha cabeça para conseguir me organizar. Mas o meu marido, por exemplo, ele não precisa de nenhum tipo de agenda. Ele até tem um bujo que ele anota algumas coisas, mas ele consegue planejar a semana dele, se organizar com as atividades que ele tem que fazer, só usando a cabeça e uma ou outra ferramenta de vez em quando. E tá tudo bem, o planejamento é isso, é você adaptar e você se organizar da forma que melhor se adapta, né? Se adequa a você. E o que eu quero dizer com tudo isso é que não existe certo ou errado dentro de planejamento e também de organização. O certo é o que funciona para você. E o que funciona agora pode não funcionar semana que vem, mês que vem. Eu mesmo já mudei diversas vezes de planejamento e também de organização. Eu tenho armários que vira e mexe eu tô mudando, eu tô organizando diferente. Além de não existir um certo e errado, não existe também algo constante. Algo, claro, que você pode escolher, achar um método e gostar dele e usar ele para sempre. Mas o que é mais comum de acontecer é você ir adaptando e escolhendo várias formas e criando a sua própria técnica, tanto de organização quanto de planejamento. Mas o ponto central que eu queria abordar com vocês é a questão do perfeccionismo. Imagina comigo aquele dia que você, segunda-feira, toda a sua agenda está planejada, tudo que você vai fazer, seja no trabalho, seja na escola, seja no que for, tá tudo planejado, tudo organizadinho, com horário, com prazos, enfim, tá tudo perfeitamente organizado. Aí acontece algum tipo de imprevisto, algum cliente pede outra coisa, um professor muda a data do trabalho, enfim, acontece alguma coisa que quebra todo o seu planejamento da semana, do dia, do que for. E pelo menos quando isso acontece comigo, eu travo. Eu tenho que reorganizar tudo e vira uma bagunça e acaba que eu acabo protelando algumas coisas, adiando outras coisas. Então eu travo em situações assim em que o meu perfeccionismo foi abalado, digamos assim. O meu planejamento, tudo que eu fiz foi praticamente destruído. E com isso eu não consigo produzir mais. Só que encarar uma situação dessa, um imprevisto, os imprevistos, do dia a dia, não é a forma mais correta de agir, né? A gente tem que saber ser flexível, se adaptar e também na hora de montar a agenda, deixar espaços vagos para imprevistos, para uma atividade que pode demorar mais tempo do que você tinha planejado. Então, a gente tem que tentar ser flexível e evitar que, nesse exemplo que eu dei, o imprevisto e a quebra do meu planejamento na minha agenda interfira no meu trabalho e com isso eu perco a semana inteira só porque o que eu queria fazer não foi exatamente o que eu precisava fazer, né? E a mesma linha de raciocínio pode ser usada para a organização. Quando você monta aquela pilha maravilhosa de roupas dobradinhas que você só precisa guardar e você bate sem querer nela, cai no chão, desdobra tudo, você vai ter aquela gana, aquela agonia de ter que, dobrar tudo de novo. Ou se você mora com alguém, você organizou alguma coisa, a pessoa foi lá, tirou, bagunçou tudo. A gente não precisa surtar em uma situação assim, a gente precisa respirar fundo, fazer novamente, ou deixa dar um tempinho, depois volta e faz, ou pede pra pessoa que bagunçou ir lá arrumar. Então, o mundo não vai parar, basicamente. Se um imprevisto aconteceu na sua agenda, o compromisso foi cancelado, ou se a sua organização, seja de limpeza talvez, se não conseguir executar aquilo, ou
ou foi bagunçado de alguma forma. Em resumo, o que é o responsável por impedir você de se organizar ou de se planejar? Qual é o medo, qual é a angústia, sei lá, que tá te impedindo de fazer alguma coisa? No meu caso, com certeza, o perfeccionismo atrapalha muito, que às vezes eu quero deixar tudo muito organizadinho, muito perfeito, e que não existe essa perfeição que a gente quer alcançar, ela simplesmente não existe. Então, se de alguma forma meu planejamento perfeito é quebrado, eu acabo não conseguindo produzir por causa disso, porque a ausência do perfeccionismo ali tá me atrapalhando. E tudo que envolve planejamento, organização, é uma atividade diária de teste, de acerto e de erro. Você vai aprendendo com o tempo quantas atividades você pode botar no dia e deixar de espaço para, se algum imprevisto acontecer, você ainda conseguir produzir, ou limpezas, dias que você pode fazer determinadas atividades de limpeza ou de organização e que se não for feito tudo bem, a casa não vai virar uma zona completamente. Exercício, é dia a dia, é adaptação, a gente aprender a lidar com a gente mesmo, com os nossos medos, com os nossos perfeccionismos, com a protelação do dia a dia, né? E no fim, acabar conseguindo ser flexível, independente da situação que aconteça, independente do problema, né, que aconteça. E eu não tô fazendo esse vídeo só pra vocês, eu tô fazendo esse vídeo pra mim, que é, como eu disse, é diário. É um exercício que eu tenho que lidar todo dia com a minha cabeça, com o meu pensamento, pra não me auto-sabotar por qualquer coisa que aconteça, né? Que eu costumo pirar quando algum cliente pede algo que eu não estava planejado por semana, não tinha, né, um tempo reservado para aquilo, e eu tenho que fazer, eu tenho que correr, eu tenho que fazer tal coisa, e eu também coloco uma carga em cima de mim de que eu tenho que dar conta de tudo, eu tenho que fazer tudo, e meu Deus, o cliente pediu, eu sou obrigada a fazer na hora. E não é bem assim. Principalmente no trabalho, a gente, quando a gente é chefe, é dono do nosso próprio negócio, do nosso próprio chefe, a gente tem sim condições de definir datas e prazos. Então, você me pediu para fazer alguma coisa aqui agora, talvez eu possa fazer, talvez eu tenha que fazer à tarde, talvez eu possa fazer ou entregar aquilo para você amanhã. E o outro lado também tem que ser flexível a esse ponto. Se você não me pediu com antecedência, eu não sou obrigada a te passar aquilo naquele momento, vai depender da minha agenda, vai depender do que eu tenho para fazer. E isso você pode ampliar para várias situações da sua vida, né? Ser flexível e saber lidar com as nossas imperfeições, com as nossas falhas, é um exercício que a gente tem que fazer todo dia mesmo, a todo momento, e parar também de se cobrar tanto, né? Então tá tudo bem se a sua casa tá bagunçada, se tem louça na pia, se tem alguma coisa que não está organizada, se tem um furo no seu planejamento, se você não produziu tanto quanto você gostaria, tá tudo bem. A gente não controla tudo, e essa é a maior dificuldade, pelo menos que eu tenho, de eu não conseguir controlar as coisas. Eu tenho essa vontade assim dentro de mim absurda, e com o tempo eu tô tentando deixar as coisas mais tranquilas, mais leves, né? Então, controlar aquilo que eu posso controlar, mas não é sempre que o meu humor ou o meu emocional vai estar bom naquele dia para produzir tal atividade. E tudo bem, às vezes eu posso, né, me deixar livre naquele momento para fazer outra coisa que eu tô com vontade e em outro momento fazer aquela atividade. Ou tem momentos que não, eu preciso fazer naquele dia e independente de eu querer fazer ou não, eu vou ter que fazer. Então a gente tem que saber medir, tem que saber lidar com essa situação. E no final vai dar tudo certo, vai ficar tudo bem. A gente precisa só aprender a lidar com tudo isso. E muito das coisas que acontecem, o resultado final vai depender de como que a gente encara aquela situação. Se eu vou ter controle psicológico suficiente para, reagendar as coisas que precisam e ser ainda produtiva no final do dia, independente do imprevisto que aconteça, ou eu vou ficar sentada no chão chorando e irritada porque eu não consegui fazer tal coisa que deveria acontecer. Toda questão de foco, de atitude e de reação, né? Como que você vai reagir em cada caso. E eu gostaria que vocês me contassem nos comentários de vocês quais são esses medos que prejudicam vocês, que atrapalham vocês, seja no planejamento, seja na organização, seja na limpeza da casa, seja no que for, pra gente conversar mais sobre isso e falar mais sobre isso, porque a gente fala muito sobre como que a gente pode se organizar, sobre teorias e métodos e coisas assim, mas a gente também precisa falar sobre as nossas falhas, sobre os nossos problemas, porque não é sempre que a gente vai conseguir produzir. A gente estuda, a gente tenta ao máximo, mas quando não acontecer, tá tudo bem. A vida não é como o Instagram, tudo perfeito, tudo maravilhoso, a melhor luz. Não, a vida tá mais com o Facebook cheio de problema e textão e coisas boas, coisas ruins do que
perfeição ou qualquer coisa parecida. Então vamos conversar sobre isso e se inscrevam, gente, no canal. A gente tá crescendo, eu tô gostando muito de ver a nossa família crescer. Todo comentário eu sempre respondo, eu sempre tô de olho em cada novo inscrito. Então faz parte da nossa família, compartilha nosso canal, nossos vídeos pros amigos, pros parentes, para todo mundo. E claro, curte todos os vídeos. Um beijo e até o próximo vídeo.